Então, pessoal, assim, vamos para a nossa aula à distância de SGD1. Eu vou ficar aqui em Pelotas essa semana, então a gente vai fazer os exercícios juntos, mas porém porém cada um na sua casa, né? Eu estou aqui mostrando para vocês o Moodle, foi onde a gente parou na semana passada. A gente fez o desenho do azulejo, não foi esse, né? Mas a gente fez ali o nosso desenho no Illustrator e a gente não conseguiu chegar até a parte do Photoshop. E aí estão nesses dois que eu estou sublinhando aqui, nesses dois links, que são vídeos são vídeos que eu gravei na época lá da pandemia e tal, e que estão editados, estão uma qualidade bem legal. E também tem esses 3 arquivos de apoio que eu vou pedir que vocês baixem, tá? Na quarta-feira, só lembrando, deu algum problema com quem salvou por aqui, quem fez por aqui, salvar a imagem como, não conseguiu abrir no Photoshop. Acho que no Photoshop 2023 não teria problema, mas só para dar estoque aí, se vocês puderem abrir a imagem numa nova guia e aí salvar por aqui. Tá? Enfim, vou reduzir aqui. E só para retomar, certo? A gente tinha feito isso aqui durante a semana e eu tinha pedido para vocês levarem isso para o Photoshop, copiando. Eu vou tentar não usar os atalhos, tá? Copiando. Aí a gente vai lá para o Photoshop, nesse arquivo aqui, né? Onde a gente vai fazer a aplicação e colando. Eu preciso agora, só vou ver se eu consigo deixar maior aqui para vocês enxergarem. Tá. Então, eu preciso destrancar essa camada. O Photoshop, por padrão, abre as imagens assim, fechadinhas, né, com cadeado. É só dar 2 cliques. Ele traz esse diálogo aqui, vocês só dão OK e beleza. Tá, uma outra coisa também, isso eu não falei em aula, mas para alguns arquivos, tipo arquivos do WhatsApp e tal, às vezes pode ser preciso que vocês venham aqui em imagem, modo e conferir se ele está como cores RGB, tá? Se ele vem como cores indexadas, ele vem ali com 256 cores e algumas coisas, algumas ferramentas do Photoshop não são aplicáveis quando tem essa faixa de cor tão pequena, tá? Então, você só se lembre, de repente, se isso acontecer, de vir aqui em imagem, modo, cores RGB, que aí vocês têm todo o Photoshop à disposição aí de vocês. Tá? Então, eu estou com aquele arquivo na área de transferência, vou editar, colar, e a gente recebeu essa mesma mensagem ali lá na sala de aula, né? A gente só não tinha essa opção de camadas, isso é uma coisa nova do Photoshop, tá? A gente tinha pedido para vir como objeto inteligente e eu tinha mostrado que se ele viesse como objeto inteligente, a gente conseguiria fazer aquela ida e volta, né, do Photoshop para o Illustrator, e a gente conversou um pouquinho sobre mockups na quarta-feira da semana passada. Aí, no fim das contas, eu acabei pedindo para vocês, depois, né, que a gente conversou ali sobre objetos inteligentes, o que eles eram e quais eram as ferramentas de edição que a gente podia usar, eu acabei pedindo para vocês rasterizarem a camada, o que no fim transforma esses dados em pixels. Então, eu já vou colar como pixel aqui para não repetir a parte da aula de quarta-feira, né? Então, colei aqui como pixels, já tinha uma camada nova aqui, né? Que ele criou uma camada nova quando eu colei como pixels, e ele igual precisa que eu confirme a inserção, então pode ser aqui por esse Vzinho ou pode ser um Enter. Então, agora eu tenho esse objeto aqui, tá? E só lembrando como é que a gente faz, né? A criação de padrão, eu vou esconder essa camada aqui, que é a camada 0. Vou usar a ferramenta de seleção laço. Só vou esconder o Illustrator e aumentar aqui o Photoshop para vocês verem melhor. Isso só repetindo ainda a aula passada, né? A aula de quarta-feira. E vou criar aqui uma seleção retangular para criar o padrão. Então, editar,
definir padrão. E ele trouxe aqui a caixa de diálogo para definir o padrão, ok. Beleza. E aí agora eu posso esconder essa camada aqui do padrão, que veio do Illustrator. Vou desfazer a seleção, selecionar, cancelar seleção ou Ctrl D. E agora eu posso criar uma camada nova. Vou trocar o nome dela aqui para padrão aplicado. E vou preencher com padrão. E aqui eu escolho o padrão que a gente recém criou. Beleza. Tá, e foi aí que a gente tinha terminado a aula da semana passada, né? E eu tinha mostrado para vocês, vocês não precisam fazer isso, tá? Só me acompanhem para a gente retomar, até porque isso não é a melhor solução, né? Eu vou só duplicar essa camada para demonstrar para vocês. Então, eu tinha mostrado para vocês que a gente precisava deixar a menina aqui aparecendo, né? E aplicar o padrão na parede. E eu tinha sugerido que vocês usassem a borracha, que vocês acessam com o atalho E de Eraser, ou vocês podem vir aqui no... eu uso tanto o atalho que eu nem sei onde é que está a ferramenta. Está aqui a borracha, tá? Então, vocês podem usar E de Eraser para usar a borracha. E aí a gente tinha selecionado, né, a camada do padrão, mantendo o Alt pressionado e pressionando o botão direito ao mesmo tempo, a gente muda o tamanho do pincel e eu vou desligar aqui a suavização. E aí, o que eu mostrei para vocês? Que eu podia ir pintando, né? E tá, ok, isso aí funciona bem. A questão é que, primeiro, eu tenho uma edição destrutiva da minha camada e eu tenho também uma dificuldade, assim, por exemplo, aqui eu errei na pintura e como é que eu faço para restaurar isso aqui, já que eu apaguei o pixel. Então, acabamos concordando que essa não é a forma mais adequada, mais otimizada para fazer essa edição. Então, vamos ter que procurar um outro caminho. Então, vou colocar fora aqui essa camada e vou voltar aqui com o meu padrão que eu apliquei. Aí eu queria mostrar para vocês uma outra opção, que é usar as máscaras de camada. As máscaras de camada, elas existem no Photoshop, desde que eu comecei a usar o Photoshop, elas já existem e elas sempre foram um dos pilares da edição do Photoshop. Então, apesar assim de ter muitas, o Photoshop é um dos programas, eu acho que é o programa da Adobe que mais tem se desenvolvido, né? Eu percebo que o Illustrator, o After Effects, o InDesign são programas que não tem muitas mudanças e tal. O Illustrator até tá mais confortável assim de usar, mas ele não está assim um programa radicalmente diferente do CS6 para o CC 2023. Agora, o Photoshop é completamente outra ferramenta, né? Mas as coisas que são a base do Photoshop, elas se mantêm, tá? E a máscara é uma delas. Então, eu acho que é uma coisa importante da gente entender como funciona, e é super simples. A ideia da máscara é que tu não vai fazer uma edição destrutiva na tua imagem. E como eu conversei com vocês lá no primeiro dia de aula, né? O Photoshop, ele trabalha com mapa de pixels. Mapa de pixel é um monte de quadradinhos, cada um pintado de uma cor. E a máscara é uma ferramenta que serve para que a gente faça uma edição não destrutiva. Então, a gente nunca vai perder a informação original daquela malha de quadrados, de pixels. Não sei como é o plural. E aí, as máscaras no Photoshop estão acessíveis aqui pelo menu de camadas. E vocês podem ver que é esse que tem um quadradinho com um buraquinho no meio, tá? Adicionar máscara de camada. Provavelmente dá para fazer aqui pelo menu camada também. Aqui eu não tenho hábito de usar este menu aqui de cima, tá? Mas também vocês poderiam fazer por aqui, tá? Deve ter aqui acrescentar máscara de camada, mas é aqui, ó, criar máscara de corte. É que eu realmente não tenho hábito de usar por aqui. Então, opa, fechei sem querer.
Então, a gente está com a camada padrão aplicado, selecionado, e vou aplicar uma máscara de recorte e não aconteceu nada, né? Não tem nada de diferente, a não ser esse negócio aqui que o Photoshop colocou do lado do ícone da máscara, desculpa, do ícone da camada, né? Da representação ali da camada. Essa máscara aqui, ela vai funcionar com duas chaves, tá? O branco revela e o preto esconde. E o que ficar no meio fica com transparência. Então, agora, ao invés de usar a borracha, a gente vai usar o pincel B de brush. O brush, deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Tá. Então, aqui, pincel B de brush. E a gente vai ter a máscara selecionada. Vê que agora a gente pode selecionar a camada. E a camada, os pixels, né, o mapa de pixels, e a gente pode selecionar a camada. Eu peço que vocês prestem atenção em selecionar a camada. E vamos de novo aumentar o tamanho desse pincel com Alt e botão direito do mouse. O pincel ele tem algumas configurações além da borracha. O pincel do brush tem algumas configurações diferentes. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que ele está com dureza 0%. Se ele está com dureza 0%, vocês riscam e quase não veem nada. A dureza vocês podem configurar assim, ó, mantém o Alt pressionado, clica com o botão direito do mouse e rola para baixo. Se vocês rolarem para baixo, a dureza vai aumentar. Se vocês rolarem para cima, a dureza vai diminuir. Tá? Deixa eu só, fazer um pequeno desvio. Eu vou criar uma camada nova. Vou esconder tudo aqui e vou usar o pincel para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é um pincel 100% duro, é um pincel com dureza 100%. Agora, se eu mantenho o Alt pressionado, botão direito ao mesmo tempo, e aí vou diminuir a dureza. Aqui eu tô com, acho que vai ficar difícil de vocês enxergarem, mas aqui, ó, 50% mais ou menos. Ó, eu tenho um arredondamento nas minhas bordas, é uma suavização que ele faz. Então, ele fica menos definido, tá? Eu acho que por agora pode ser a dureza de 100% mesmo. E aí a gente tá com a máscara selecionada, vamos pintar de preto, só vou fazer um risco preto. Olha só o que aconteceu. Tudo que está embaixo desse risco preto foi apagado. Foi escondido, melhor dizendo, tá? Ele não foi apagado, ele foi escondido. E o que está no branco continua aparecendo. E o que vai acontecer se eu inverter aqui as cores de plano de fundo e de primeiro plano? Ó, se eu riscar de branco aqui, ela retorna. Então, eu estou fazendo uma seleção que não vai destruir a minha imagem. Então, eu poderia fazer aqui a pintura em branco e aqui a parte em preto eu vou apagando assim, desse jeito. É muito melhor, né? Eu consigo me recuperar se eu cometer algum erro. E no caso dessa imagem aqui, que ela é relativamente simples de selecionar, eu até conseguiria fazer essa seleção toda assim com o pincel, só pintando, né? Então, por exemplo, aqui eu tirei demais, eu poderia diminuir o pincel, inverter aqui as cores, pintar de branco e trazer de volta. Então, esse seria o jeito correto de fazer. A máscara aqui ficou zoada, não tem problema, né? É só... Eu posso pintar direitinho aqui, que ela vai ficando mais corretinha. Tá, esse é o jeito correto de fazer, é usar a máscara. Porém, na seleção a gente tá meio mal ainda, né? Então, a gente vai ter que melhorar isso aí. Então, eu vou remover a minha máscara. Ó, só voltar aqui. Eu tô com a máscara selecionada, cliquei aqui no lixinho, eu removi a máscara, mas mantive a camada. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma seleção da menina usando uma daquelas ferramentas de seleção de cor que a gente discutiu no início da aula, tá? No início do semestre. O Photoshop, o 2023, ele tem a seleção de selecionar objeto, né? Então, eu consigo
fazer... o meu computador ele não está bem preparado para usar o Photoshop, mas se vocês têm ali o Photoshop 2023, vocês podem usar isso aqui, ó, selecionar objeto, desde que vocês tenham né, a camada selecionada. Ele identifica o que é o primeiro plano. Isso é um exemplo de inteligência artificial aplicado ao Photoshop, né? Então, ele fez a seleção aqui em primeiro plano, tá? E vocês conseguem usar essa seleção para criar a máscara de outra camada. Olha só, então a gente tem a seleção aqui. Eu vou voltar revelar a camada do padrão e vou aplicar uma máscara ali no padrão. Se eu fizer isso com a seleção carregada, vocês estão vendo que parece um caminhozinho de formiguinha aqui, né? Isso é a seleção carregada do Photoshop. Se eu fizer isso com a seleção carregada, a camada selecionada e pedir para criar uma máscara, ele vai criar. Só que eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que agora ele vai fazer a máscara da menina. Eu acho que ele vai esconder a parede e vai mostrar a menina. Deixa eu só testar aqui. É isso. Então, o que a gente faz? A gente quer o contrário, né? A gente está aqui com a máscara, com a menina em branco. A gente quer que a menina fique em preto e o resto fique em branco. É só inverter. Para inverter, a gente vai fazer a mesma coisa com o Alt pressionado. Tem que ver que é o Alt, tá? Às vezes a gente, sem querer, tá no hábito, né? Mantém o Ctrl ou Shift pressionado. Não, mas é o Alt. Então, ó, aí ele faz ao contrário. E agora sim, né? A seleção tá perfeita, não tem nem o que falar, nada. Se vocês não tiverem no Photoshop 2023, que eu acho que vai ser só lá na sala de aula mesmo, né? Uma forma que vocês podem fazer para carregar essa seleção é usar essas ferramentas de cor. Estou tendo um aviso que foi detectada perda na minha conexão. Só se vocês puderem ali no bate-papo mesmo, só dar um alô, assim, tá, vocês estão me ouvindo direitinho ainda? Pode ser só a primeira pessoa que me der o ok, eu já... Tá, beleza. Então tá tudo certo. Eu recebi agora o aviso que sua conexão está instável, então tá tudo bem. Tá, beleza. Obrigada aí, gente. Vamos continuar então. Então, essa ferramenta aqui, tá? Essas aqui tem ali no CS6, que é o que a gente usa, a ferramenta de seleção rápida e a ferramenta varinha mágica. A seleção de objeto foi essa que eu acabei de usar, tá? Essa a gente não tem. Então, supondo que a gente estivesse lá na nossa salinha, a gente poderia usar a ferramenta de seleção rápida e fazer a seleção da menina só passando por cima dela, assim, sem se preocupar com pinturas nem nada, tá? Então, é só ir, só passando por cima mesmo, não estou usando atalho nenhum. Aqui, na mão, ela ficou selecionada essa parte azul, né? Aí, se eu mantiver o Alt pressionado, eu eu excluo aquilo da seleção. Então, eu posso reduzir o pincel, Alt, botão direito, e manter o Alt pressionado e clicar aqui no azul, e ele exclui o azul. Aí, assim, a gente, só um parêntese, eu tenho a impressão de que essa ferramenta de seleção por cor funciona melhor no Photoshop 2023 do que naquele nosso lá da 301. Eu não sei se isso se essa coisa, se esse processo aí de seleção por cor melhorou, talvez tenha melhorado. Eu vou confessar para vocês que eu não leio ali o relatório de atualizações toda vez que eu baixo o Photoshop, eu só deixo ele baixando e às vezes eu nem vejo o que tem de novo. Mas eu tenho a impressão de que está melhor, assim. E, enfim, se a gente estivesse lá na 301, seria isso que a gente iria fazer. Tá? E aí está carregada a seleção, e aí seria só criar de novo ali criar a máscara. Tá? Bom, tem mais uma coisinha que a gente poderia fazer para deixar essa integração um pouco melhor, e isso é usar modos de mistura. E aí eu pedi para vocês baixarem mais 2 arquivos que estão lá no Moodle, que são os arquivos que eu vou usar para fazer essa demonstração. Então, primeiro eu vou fazer aqui
com esse arquivo que a gente já está trabalhando, da menina e do padrão. E aí depois eu vou pedir para vocês abrirem aqueles arquivos para irem acompanhando junto, para eu fazer uma demonstração mais focada naquilo. Bom, então olha só, qual é a questão? A gente tem uma área que tem uma sombra aqui, né? E aqui está mais claro e aqui está mais iluminado. No entanto, o padrão ele não altera. Então, o azul aqui desse nosso padrão continua com a mesma tonalidade, independente da luz da sombra que está ali na parede. E os modos de mistura vão ser uma forma que tem vários programas, né? Tu vai conseguir misturar as cores das imagens que estão em camadas sequenciais, né? A que está em cima e a que está embaixo. Então, por exemplo, aqui, ó, agora eu estou com a camada, tá, gente? A camada selecionada dos padrões aplicados. E aí eu vou fazer vou abrir aqui na guia de camadas e vou trocar para escurecer, por exemplo. Tá? E agora eu estou com a seta do teclado e estou navegando. Aí vocês podem ver que aqui, ó, vai alterando. Então, olha só o que está acontecendo. Por exemplo, vou deixar aqui em superexposição de cores, que eu acho que ficou super evidente. Olha o que está acontecendo. A gente tem uma mistura da camada do nosso vetor, do nosso padrão, que foi feito no Illustrator, que a gente sabe que ele tem duas cores. Ele tem só duas cores. E, no entanto, o Photoshop está aplicando uma forma de misturar as cores daquele padrão com as cores da parede. Então, se a gente aproximar bem aqui, ó, vocês estão vendo que ele parece que está manchado, e essa mancha é uma mancha da camada que está embaixo, é a mancha da parede. E isso ajuda a dar aquela sensação de mistura nos dois objetos, nas duas camadas. Eu acho que essa superexposição de cores aqui ficou bacana, né? Aqui ficou mais claro, aqui ficou mais escuro, porque tem a sombra atrás. Se vocês acham que está muito, né? Ficou demais, vocês podem, por exemplo, aqui na opacidade, reduzir um pouquinho. E aí a gente vai controlando esse efeito. Tá? Aqui, claro, né? Tá muito mais claro, então ela acaba ficando mais reduzida mesmo. Então, acho que ficou bem legal, assim. Eu gostei desse efeito, misturou bem a profundidade, misturou as luzes. Para mim tá ótimo, tá? Então, eu consideraria essa edição encerrada. Acho que tem aqui algumas coisas que a gente poderia arrumar, né? Esse cabelinho aqui da menina, mas aí a gente arruma fazendo a pintura. Eu carreguei o padrão até. A gente faz a pintura, cadê aqui? B para pegar o brush, Ctrl D para desfazer qualquer seleção. E aí a gente teria que pintar aqui nas camadas, né, para deixar um pouco mais real, assim. Tá, mas aqui seria um ajuste bem fino, talvez aqui um pouquinho, revelar e tal. Uma coisa desse jeito, assim. Certo? Talvez até aqui, ó, nessa circunstância, eu acho que a melhor solução nem seria mesmo pintar a máscara. Até acho que nessa circunstância aqui, a melhor solução seria mesmo pintar cabelo aqui dessa menina em cima, sabe? De repente com um pincel de carimbo, aí criar talvez uma camada nova e pintar uns fios extras, assim, ou fazer a pintura com pincel mesmo, assim. Tem que selecionar a camada da menina. É alguma coisa assim, né? Tipo, com os cabelinhos dela mesmo. Mas, enfim, não... Ou fazer pintura digital mesmo. Acho que assim fica melhor do que tentar fazer a seleção. Bom, agora eu queria que a gente tentasse olhar o que são esses modos de mistura, né? Que são coisas que eu acho bastante interessante da gente usar tanto no Photoshop como no Illustrator também. Então, aí eu vou pedir para vocês abrirem no Photoshop esses arquivos aqui, esse
da paisagem e esse dos pássaros, tá? Que são os arquivos que eu vou usar agora nessa parte da aula. Eu vou deixar gravando, tá? Faz tudo lá no Moodle, eles estão divididos. Lá no Moodle tá assim, ó. Isso aqui, essa parte que eu acabei de mostrar é a aplicação do padrão do Photoshop. E o que eu vou mostrar agora é o que está nesse vídeo aqui dos modos de mistura. Então, a gente tem aqui essa imagem da paisagem. Eu vou dar 2 cliques para liberar a edição, né? Dar uma olhadinha ali em imagem, tá em cores RGB, então vai dar tudo certinho. E aí eu queria pedir para vocês fazerem o seguinte, vamos colocar uma camada de ajuste do tipo gradiente. Aqui na guia de camadas tem esse ícone aqui que parece uma bolinha dividida em duas cores, né? Branco e preto. Essas aqui são as camadas de ajuste. Ele vai colocar uma camada extra que tem ali um filtro, uma função, um efeito. Eu vou pedir que vocês coloquem em degradê. Aqui. E vou pedir também que a gente coloque um degradê, abre aqui essa caixinha. E deve ter aqui, deixa eu ver, um gradiente do preto para o preto, deve ser aqui nos básicos. Aqui, ó. Do preto para o preto, não, desculpa, gente, do preto para o branco. Agora ele está do preto para o transparente. Então é esse aqui que eu quero, do preto para o branco, do branco para o preto, tanto faz. E aqui eu tenho a minha camada, que obviamente, né, está escondida porque ela está embaixo. Agora, vou pedir que vocês façam o seguinte, que vocês abram, que vocês selecionem aqui a camada de ajuste, do gradiente, preenchimento gradiente, e escolham o modo de mistura multiplicação. Então, olha o que aconteceu. A gente tem aqui uma representação do gradiente, né? Não está bem certa. Eu estou com o preto embaixo e o branco em cima. Olha o que acontece quando eu coloco multiplicação. Esse modo de mistura, especificamente, ele vai pegar os pixels brancos da camada que tem o modo de mistura e vai deixar eles totalmente transparentes. E vai pegar os pixels pretos e vai deixar como estão. E os pixels intermediários, ele vai deixar com a transparência. É mais ou menos como se vocês pegassem aqui, vou voltar para essa camada aqui, esse arquivo da menina. É como se eu selecionasse a máscara e vamos supor aqui, ó, que eu escolha essa cor aqui, ó. Digamos que eu escolha esse cinza, ou esse vermelho aqui, ó. Se eu pegar esse vermelho e tirar o tom, ficar só com a informação de luminosidade, né? Ficar só com o valor do branco e do preto, eu vou chegar neste cinza aqui. O que vai acontecer se eu riscar a máscara com este cinza? Ele fica transparente, tá vendo aqui, ó. Então, é isso que vai acontecer também aqui nesse modo de mistura. Os pixels que estão intermediários entre o branco e o preto, eles vão ficar com uma transparência equivalente. Todos os modos de mistura, eles vão agir de uma forma parecida, no sentido de que todos eles têm uma fórmula para misturar os pixels da camada de cima com os pixels da camada de baixo. Eu, sendo bem sincera, eu só consigo prever o funcionamento de dois, que é a multiplicação e o tela ou clarear. Então, para dar um exemplo para vocês do tela, vou esconder essa camada aqui e vou pedir que vocês peguem essa imagem aqui dos animais. De novo, vamos dar 2 cliques na camada no plano de fundo para tirar o ícone do cadeado e vamos arrastar aqui para outra imagem, vou soltar, aí ele criou uma outra camada, tá grande, né? Então, o que a gente vai fazer antes de começar a nossa edição? Vamos selecionar a camada e Ctrl T. A imagem é tão maior que precisei afastar bastante o zoom, né? Ctrl T ou editar transformação livre. E aí a gente vai reduzir bastante aqui o tamanho dela.
E aí depois a gente tem que concluir clicando ali no Vzinho ou no Enter. Então, essa imagem aqui, ela é muito clara, né? Se a gente quisesse tirar os pixels claros, o que a gente iria fazer? A gente pode usar multiplicação, né? Então, se vocês quiserem tirar, quero manter os pretos e tirar os brancos, tirar os claros, vocês podem usar multiplicação. Na verdade, o Photoshop ele vai pegar o Photoshop e todos os programas, né? Eles vão agrupar os filtros por semelhança. Então, esses aqui, ó, escurecer, multiplicação, superexposição, subexposição e cor mais escura, todos vão funcionar parecido, no sentido de que eles vão tirar os pixels claros, de alguma forma, né? E vão manter os pixels escuros. Deixa eu só ajustar aqui o zoom para a gente enxergar melhor. Então, aí dá para escolher qualquer um. Tá? Se vocês pegarem, por exemplo, a metade dessa imagem aqui e tirarem todo o amarelo e substituir para branco, a gente vai ter um resultado ainda um resultado diferente, né? Porque o amarelo mistura. Então, por exemplo, vou colocar como normal aqui. Vou pedir para vocês colocarem uma camada de mistura chamada. Vamos tentar aqui níveis. Níveis não. Vamos tentar. Deixa eu ver. Pode ser os níveis, sim, eu acho. Vamos ver. Eu queria tirar os brancos sem mexer nos pretos. Acho que os níveis não ficaram bons, não. Vou desistir dos níveis. Só arrastar aqui para o lixo. Vamos colocar outra, vamos tentar outra. Vamos tentar colocar matiz e saturação. Em matiz e saturação, a gente pode tirar a saturação. E aí eu vou conseguir tirar o branco depois, eu acho. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu não quero perder toda a informação de cor, tá? Mas se, por exemplo, aqui eu vou diminuindo a saturação, eu estou tirando o amarelo, né? E vou aumentando a luminosidade, eu não perco ainda aqui esses passarinhos, né? A forma deles. Ainda tem um pouco de informação de cor aqui da árvore. Acho que é ok. Tá? E tem uma coisa que vocês podem fazer, se vocês... Vamos voltar para a edição aqui da matiz e saturação. Se vocês procurarem por esse botãozinho aqui, ó, vocês vão fazer com que esse ajuste se aplique só na camada anterior. Então, vai aplicar só na camada dos passarinhos. Então, vou dar 2 cliques aqui nesse ícone de matiz e saturação. Na verdade, ele vai para a janela de propriedades. A gente até pode ficar com as duas abertas ao mesmo tempo. Ó. Então, aqui eu estou com a camada de ajuste selecionada. E aqui eu vou fazer com que ela ative só a imagem de baixo, só essa camada aqui. Aí ela não está alterando essa camada aqui, essa camada da paisagem. E aí vamos ver se eu consigo adicionar agora sim uma camada de níveis. Tá, e agora eu tô colocando branco e aumentando o contraste. O que níveis vai fazer? Tá? Níveis é uma camada de ajuste, é uma camada que vai... Camada de ajuste é uma camada que vai fazer uma edição que nem a máscara, é uma edição que não é destrutiva, ela não vai interferir nos pixels da tua imagem. Vocês estão vendo que se eu esconder aqui, né, eu continuo com a minha camada original sem nenhuma alteração. É diferente, tá? As camadas de ajuste, só fazendo assim um parênteses, as camadas de ajuste no Photoshop, elas apareceram, eu acho que ali pelo CS5, CS4,
Porque antes a gente tinha tudo aqui, ó, imagem, ajustes, aí isso aqui são as mesmas coisas, tá? Que tem ali na camada de ajuste. Só que a camada de ajuste eu posso desistir, posso mudar, posso alterar, né? E aqui não, aqui é definitivo. Então, por isso que ninguém não se usa mais aqui, tá? Porque é uma edição que não tem mais volta. Níveis, o que ele vai fazer? Aqui a gente tem o pixel mais preto, isso aqui é um histograma, tá? É a quantidade, tipo, aqui é o pixel mais preto, vocês estão vendo que tem pouquíssimos pixels super pretos. E aqui é o pixel mais branco, também tem pouquíssimos pixels super brancos. Tem um monte de pixels que são cinza claro, esses são aqui, ó, os que eu tô passando o mouse em cima. E depois tem alguns pixels cinza escuro, que estão aqui. O que que eu faço quando eu mexo nessas alças? Eu tô pegando este aqui, que é o pixel cinza médio, escuro, e tô transformando ele num pixel super preto. E a mesma coisa quando eu pego aqui esse branco. Essa alça que estava aqui, né? Eu tô pegando e empurrando todos os pixels para ficarem mais próximos do pixel branco, da cor branca, né? Então, o que está acontecendo é que essa curva aqui, esse histograma, agora está achatado nessa região aqui que eu tô manipulando, essas alças aqui que eu tô manipulando. E esse ponto do meio é o cinza, então caso eu queira deixar a imagem mais escura, né, eu vou trazer ele para cá, porque aí eu aumento a faixa dos pretos, dos pixels pretos, do cinza médio, do cinza 50% até o cinza 100%, que seria o preto. E aqui eu vou aumentar a faixa dos brancos. Aqui ele abriu, tem mais contraste. Então é assim que funcionam os níveis. Já que eu estou falando disso, tá? Aqui eu também vou aplicar os níveis só a camada de baixo, para ter certeza que eu não vou afetar aqui a minha camada de paisagem, tá? Os níveis eles funcionam que nem as curvas. As curvas, talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez vocês já tenham usado. As curvas estão aqui, ó. É que nem os níveis, só que a gente tem mais liberdade de trabalhar, que eu estou diminuindo a quantidade de brancos, achatando os brancos e aumentando a área dos pretos. Enfim, eu acho o nível mais fácil de entender do que curvas, mas também dá para usar as curvas. Tá? Vou apagar as curvas, não quero elas, não. E a gente podia também, só para mostrar para vocês a diferença, aproveitar, né, que a gente tem aqui as camadas de máscara. Se eu pegar e selecionar, por exemplo, metade dessa área aqui, mais ou menos metade, estou com a camada aqui, a máscara da camada selecionada, e pintar de preto, então editar, preencher, e vou pintar de preto. Ó, aqui, o que que eu fiz? Quando eu pinto de preto, eu tiro da seleção, né? Então, nessa área preta, é como se a minha camada de ajuste, níveis, não tivesse funcionando. Aqui parece uma coroa, tá, gente? Mas não é uma coroa, é um histograma. É um gráfico de barras, né, de frequência. E aí, vou fazer a mesma coisa, vou manter a seleção e vou fazer a mesma coisa aqui com a camada de matiz saturação. Então, editar, preencher, e vou pintar de preto, tá? Porque preto é a chave para revelar a camada que está embaixo da máscara, né? Tá, então a gente tem a nossa imagem com duas camadas de ajuste. E aí eu queria agora, né, mostrar para vocês como é que vai ficar os modos de mistura. Então, eu vou desfazer a seleção só para não ficar sujeira nenhuma ali na visual. Cancelar a seleção, Ctrl D. E vamos ver como é que vai ficar. Olha só. Então, o escurecer, ele tá fazendo essa mistura, né, deixando os pixels brancos transparentes, mas tu pode ver como ele interfere com o amarelo, né? Então ele está fazendo alguma coisa além de simplesmente fazer uma chave de transparência. Eu não sei muito bem o que que é essa coisa, tá? Mas é alguma fórmula que faz essa mistura entre os dois. A multiplicação é bem mais simples, né? Visualmente, ela realmente só coloca uma transparência ali e pronto.
Superexposição, superexposição de cores, superexposição linear é a mesma coisa, ó. Eles aumentam o contraste de alguma forma. Vocês estão vendo que eles vão considerar os brancos como alguma coisa de cor também, porque nessa parte aqui, ó, vocês podem ver que ele mistura de um jeito bem assim que eu não estaria esperando. A multiplicação ele só some, ó. E aqui ele mistura de um outro jeito. E aqui na cor mais escura vocês puderam ver que a montanha ficou amarela, né? Bom, então aí os outros modos de mistura desse segundo grupo aqui, eles vão fazer o contrário. Eles vão privilegiar os brancos, vão ressaltar os brancos e vão excluir os pretos. E aí vocês estão vendo que quando vocês usam qualquer um desses modos de mistura do segundo grupo, aliás, desculpa, do terceiro grupo, tá? Aqui tem o primeiro normal e o dissolver. Quando vocês usam os modos de mistura do segundo grupo, do terceiro grupo, eles vão fazer o contrário, eles vão tirar os pixels escuros e vão deixar os pixels claros. E aí vocês estão vendo que naquela área que tá branca, que o fundo tá branco, que é a área que tá mascarada, a gente nem enxerga o que está embaixo, né? Porque é o que o clarear faz. O clarear é o contrário da divisão. Desculpa, falei que é o contrário da divisão, porque a divisão é o próximo. O clarear é o contrário da multiplicação. A divisão vai fazer alguma coisa parecida também. Vê como os passarinhos pretos estão perfeitamente recortados. A mesma coisa, subexposição. Mas vê que não é tão simples quanto clarear. Tá? Enfim. Agora, esses outros aqui, gente, eu não consigo saber o que eles vão acontecer, é muito difícil para eu prever. Esses modos de mistura desses dois grupos aqui é isso, tá? Um revela os brancos, outro revela os pretos. Esses outros têm formas mais sutis, sofisticadas de fazer essa mistura, de fazer esse embaralhamento. Então, esses aqui, eu acho que assim, vocês testam, se ficar legal, vocês usam. Mas todos eles estão fazendo uma mistura entre camadas, tá? Entre o pixel que está na camada de cima e o pixel que está na camada de baixo. Como é que eu acho que isso pode ser interessante no Illustrator? Aí eu vou puxar a gente já para a aula que vem. Aqui. Opa, deixa eu só prologar a sessão. O que eu queria fazer na quarta-feira da semana que vem? Que a gente voltasse para o Illustrator e desenhasse esse monstrinho. E aí eu vou começar a falar com vocês a respeito de luz e sombra. E a gente vai criar vou tentar mostrar para vocês, vou sugerir para vocês uma forma da gente criar uma paleta de cores que tenha uma cor de base, por exemplo, esse monstrinho a gente vai fazer ele laranja. E aí a gente não vai criar as luzes e as sombras com laranja claro e laranja escuro. A gente vai criar as sombras com laranja mais multiplicação e as sombras com laranja e a transparência. Porque aí a gente conseguiria trocar facilmente a cor de base. Tá? Na verdade, a minha ideia é tentar inserir agora com vocês na colorização a ideia de vocês trabalharem com modos de mistura, né? Que são ferramentas bem interessantes, assim, que agilizam bastante coisa e abre assim, as possibilidades que vocês têm de fazer intervenções nas imagens. Bom, acho que essa aula ficou ali com um tamanho legal, ali, 40 e tantos minutos. Eu vou encerrar a gravação agora.